contexto rápido antes da gente começar, mas eu já estava com esse tema em específico guardado na gaveta há um tempinho. E isso aconteceu porque quando eu ouvi falar sobre o Lamb Land pela primeira vez, existiam pouquíssimas informações relevantes e quase nenhum detalhe importante da história havia sido descoberto pelas pessoas investigando. Algo que mudou totalmente nas últimas semanas, considerando que dois criadores de conteúdo que eu gosto bastante lançaram suas próprias interpretações e conclusões sobre o tema, acrescentando não só coisas novas, como também coisas muito importantes. Desse jeito, considerando que boa parte da investigação já está completa, eu acho que esse é o timing perfeito para que eu finalmente fale dele aqui no canal. No entanto, é bom deixar claro que esse vídeo aqui só existe graças às informações e os dados descobertos pela Soda Girl, que já foi citada aqui no canal antes, e também a interpretação feita pelo Night Mind, que dispensa qualquer apresentação. Agora, tendo tudo isso em mente, por onde a gente começa? O meu primeiro contato com esse jogo aconteceu através de uma conversa aleatória em um dos milhares de servidores de ARGs e outros projetos onde eu tô. Lá, um dos usuários acabou perguntando despretensiosamente se alguém no canal de conversa já tinha dado uma olhada em um curioso site de um jogo que ninguém nunca tinha ouvido falar. E esse site se chamava Lamb Land. Por sorte, não é muito difícil encontrar a dita página do jogo, já que apenas pesquisando no Google a gente consegue receber ele de cara como um dos resultados iniciais. Do mesmo jeito, a página principal do site também parece totalmente normal, tendo essa estética bastante neutra e infantil que muitas páginas dos anos de 2010 também tinham. Porém, se essa arte do pastor cabra antropomorfizado banhado pela luz divina do criador não deixou claro, Lamb Land era uma marca com propósitos de evangelização e a gente consegue mais informações sobre isso na página Sobre Nós, onde é possível ler o seguinte texto. Lamb Land foi lançado pela 7 Days Developer em 2010 como um confortável e criativo playground online para crianças que amam imaginação, amizade e aventura. Desde o seu lançamento, Lamb Land se tornou um lar virtual, onde jogadores podem explorar terras cheias de detalhes e se expressarem em um ambiente seguro. Nossa missão é simples, oferecer um lugar seguro, educado e divertido, onde as crianças podem brincar, criar, fazer amizades e aprender valores humanos. Muito bem, esse é um resumo bastante direto e sem nenhum deslize bizarro que sugira a existência de algo errado acontecendo por trás de um trabalho tão bem intencionado. E na verdade, a gente consegue notar pela arte dos personagens criados para o jogo que o site foi realmente criado para parecer um lugar confiável e adorável para retirar a preocupação dos pais das crianças que vão entrar aqui, o que é um objetivo, convenhamos, bem óbvio e bem plausível. Sendo assim, o restante do texto praticamente explica o que a gente vai acabar vendo logo, já que ele explica o que seria o Lamb Land e de quais formas eles podiam prover esse espaço criativo e seguro que tanto prometem. De forma bem resumida, esse é um MMO de socialização, onde as crianças poderiam curtir minigames, decorar casinhas e gastar moedas em roupinhas estilosas. Não muito diferente do que a gente já conhece em Clube Penguin ou em qualquer outro jogo nesse mesmo estilo. Desse jeito, em busca de mais detalhes, é possível acessar a página dedicada para pais e responsáveis, onde a gente tem mais confirmações de que a equipe por trás da moderação do jogo realmente tinha uma preocupação com relação à segurança dos usuários. Tanto que a gente tem informações sobre ferramentas de apoio aos pais que desejam se garantir de que seus filhos podem se divertir à vontade, contando também com alguns relatos que elogiam bastante a utilidade do site, tanto como ferramenta educacional quanto divertimento. E assim, eu tô falando sério, não tem absolutamente nenhuma review com segundas intenções ou qualquer indicação de algo errado acontecendo no jogo, ao menos não por conta da equipe de desenvolvimento, e eu já entro em detalhes com relação a isso. Outro canto bastante interessante de se analisar dentro do site é justamente a aba Comunidade, onde a gente pode encontrar algumas atualizações feitas pela equipe de moderação sobre alguns eventos que aconteceriam dentro do jogo, e também uma área especificamente separada para coisinhas divertidas. Eu não me lembro com tanta certeza, mas eu tô quase certo que o Clube Penguin também tinha uma seção parecida com essa, mas enfim. O que realmente importa é que essa parte de atividades conta com uma seção para quadrinhos, e eles são bem importantes porque servem para contextualizar a gente com relação à pequena lore que existia no jogo. Elas funcionam basicamente como se fossem tirinhas, já que as histórias são contadas em 2, 3 ou até 4 quadros que geralmente terminam com alguma piadinha. Todas elas seguem a mesma estrutura, onde o terrível lobo mau tenta capturar uma das ovelhas do rebanho do protagonista, que é um carneiro chamado Ramuel. Apesar do contexto um pouco pesado, se a gente pensar demais, essas histórias sempre terminam com o lobo se dando mal e as pequenas
pequenas ovelhas de Lambeland em segurança, sendo essas ovelhas os adoráveis personagens que normalmente estão presentes na decoração das páginas do site. Na realidade, basicamente todos esses personagens são usados para representar alguma coisa, já que o lobo aparece como sendo o perigo constante que ronda as crianças se divertindo no jogo, e o Ramuel se trata do pastor sempre vigilante que faz sempre o possível para proteger o seu rebanho. Agora, fora esses quadrinhos, a gente também tem uma parte separada para adoráveis imagens que podem ser imprimidas para serem coloridas, mas passando por elas é possível notar que alguma coisa não está exatamente certa. Mas tudo bem, passando para as partes das atividades que estão totalmente normais, sem nenhuma preocupação, e também temos uma área específica para receitas tematizadas pelos personagens do universo do jogo. E elas são bem interessantes, criativas e... ok, tudo bem, eu acho que tá mais do que claro que isso daqui não deveria ser normal. Principalmente quando a gente lembra que a equipe de moderação tinha uma preocupação genuína em manter o ambiente das crianças totalmente livre de qualquer coisa que pudesse assustar ou afastar elas do jogo. Então, o que aconteceu aqui? Como esse tipo de coisa foi colocada no site principal de um jogo tão bem cuidado e protegido? A melhor forma de responder essa dúvida é observando o aviso principal presente na área da comunidade, onde as crianças e jogadores do Lambeland receberam a triste notícia de que no dia 3 de maio de 2013 o jogo seria permanentemente fechado. No texto, a equipe lamenta ter que abandonar um trabalho feito com tanta dedicação e carinho, mas afirmam que eles não tinham outra opção se não tomar essa medida drástica diante de alguns eventos que estavam acontecendo. E eles especificam um pouco mais. Recentemente, nós fomos atingidos por eventos que fomos incapazes de prever. Nos últimos meses, tivemos rumores preocupantes circulando pelos pastos, o que se transformou em algo que afetou nosso pequeno time. Desde os desenvolvedores até os moderadores. Ovelhas espalhando histórias assustadoras, pais entrando em pânico pelo que seus filhos têm reportado ver dentro do jogo. Isso causou uma série de tumultos que nos derrubaram completamente. Por mais triste e preocupante que esse anúncio seja, o moderador responsável por esse texto não estava exagerando. Afinal de contas, ele foi escrito no dia 3 de maio de 2013, mas em fevereiro daquele mesmo ano, um outro anúncio foi feito pela moderação em uma tentativa de garantir que o espaço do jogo estava totalmente seguro de qualquer presença maliciosa e que os relatos sobre as coisas assustadoras dentro do jogo eram obra de algum tipo de hacker que precisava ser identificado. Curiosamente, olhando os comentários da página, a gente pode encontrar os seguintes relatos. Jogo desde o início e já vi muitos hackers aparecerem e desaparecerem. A maioria deles são uns idiotas, mas esse é diferente. Nunca fez mal a ninguém, só ajudou. Eu não sou muito de rezar, mas a maioria das histórias e relatos sobre ele vinham de pessoas que pareciam tranquilas. Eu sei que todo mundo diz que é só um hacker tentando assustar as pessoas, mas eu nunca tive uma experiência ruim. Toda vez que vejo o Glitch Lambe, algo bom acontece. Pra ser sincera, eu meio que gosto do hacker ou do cara esquisito. Por algum motivo, quando converso com ele, me sinto melhor imediatamente. Esses são apenas alguns de vários outros comentários relatando a existência desse hacker, e como dá pra ver, ele é referido por alguns nomes diferentes, desde fantasma até como glitch. Ainda assim, é bem esquisito ver essas crianças dizerem que se sentiram melhor ao conversarem com essa presença misteriosa, ainda mais considerando que a moderação do Lambeland não fazia a menor ideia do que estava acontecendo nesse período, e pelo visto eles realmente não tinham como prever que isso resultaria no fim do jogo, principalmente depois que as coisas começaram a sair do controle. Afinal de contas, dentre os diversos comentários falando bem desse hacker, alguns outros confirmam que algumas coisas assustadoras também estavam acontecendo. É provável até que as coisas assustadoras em questão sejam extremamente esses detalhes estranhos que a gente consegue encontrar aleatoriamente pelo site, mas ainda assim a gente não sabe como eram exatamente as coisas dentro do jogo. E na realidade, para deixar as coisas ainda mais estranhas, se a gente parar para notar com cuidado, as coisas esquisitas no site geralmente estão posicionadas nas áreas reservadas para crianças, como aquelas atividades ou até mesmo aquela parte da receita. É quase como se o hacker quisesse ser encontrado por crianças ou ao menos quisesse chamar a atenção. No entanto, o que realmente aconteceu e como isso conseguiu afetar o trabalho tão bem feito de um grupo de desenvolvedores tão bem intencionado? Bom, é a partir daqui que as coisas começam a ficar cada vez mais cabeludas. O nosso próximo passo investigando o destino desse site é tentar jogar o dito Lambeland. Lambeland. Porém, existem apenas duas formas de fazer isso, considerando que o jogo funciona só em uma versão de navegador. Uma delas é usando uma conta já existente e criada na época em que os servidores ainda funcionavam, algo que é praticamente impossível de encontrar no momento, nos restando apenas a opção de recuperar a senha, o que acaba resultando nessa bizarra página escura com uma frase mais enigmática ainda. Esse ponto realmente
realmente se trata de um beco sem saída. Porém, é possível encontrar uma frase bastante convidativa escondida embaixo da imagem que diz: talvez você deva cavar ainda mais fundo para essa jornada, o que novamente se encaixa no padrão de mensagens deixadas pelo hacker. Então, desse jeito, não custa nada a gente fazer exatamente o que a frase diz, porém dentro do jogo. Felizmente, apesar dos servidores estarem fechados, ainda é possível acessar o maravilhoso mundo das ovelhas com uma conta de convidado. E basicamente é isso que a gente vai fazer agora. O jogo se inicia na praça inicial da cidade, que nada mais é do que um conjunto de 3 prédios em uma larga calçada com um símbolo de sol presente no centro. Símbolo esse que vai estar sempre presente de alguma forma nos outros 5 cenários presentes no mapa do jogo. Então nesse caso, bora dar uma olhadinha em cada um deles. Vamos começar pela Star Sand Beach, que é o ambiente praiano do jogo, onde provavelmente se localizava um minigame chamado Shipwrecked. A gente tem a Rainbow Lagoon, que é esse campinho com uma cachoeira de arco-íris e um poço de sussurros, que nada mais é do que um poço de desejos, onde as crianças poderiam digitar os seus desejos com a esperança de serem realizados. Temos também a Cloud Pastures, que é basicamente a área sagrada do jogo, onde ficaria o Templo do Sol, que é basicamente a igreja onde as crianças poderiam ir, e também uma discoteca onde as crianças poderiam acessar as músicas dos mapas e também dos minigames. Indo pro lado um pouco mais esquerdo do mapa, a gente pode encontrar a Paradise Forest, que teoricamente seria o caminho de acesso dos jogadores para uma região de caverna. Porém, um glitch totalmente escuro e estranho impede que o jogador prossiga. Desse jeito, a gente fica por último na Blazing Peak, uma espécie de local sagrado que conta com um banquinho e a pedra das 5 regras solares: ser gentil com as outras ovelhas, não trapacear no jogo, manter sua informação pessoal em segredo, não mentir e respeitar os pais. No geral, são esses os locais disponíveis no mapa, e eu até consigo imaginar o quanto podia ser divertido passar um tempo aqui, caso ele não tivesse totalmente vazio. O que é de se esperar de um jogo que está fora do ar há mais de 13 anos. Mas ainda assim, existem alguns pequenos easter eggs que podem ou não ser muito importantes para o decorrer dessa jornada. Começando pelo Guardião 4, que é um jogador misterioso que aparece aleatoriamente pelo mapa caso tu fique circulando de uma área para outra por um tempo. Ele tem uma aparência de ovelha totalmente branca e tem um comportamento praticamente inofensivo caso o jogador não tente tocar nele, já que, caso isso aconteça, o jogo simplesmente volta para a tela de início com esse brilho vermelho esquisitão aí. A presença desse Guardião 4 é um tanto curiosa e pode passar só como um elemento assustador aleatório. Porém, ele está mais presente em Lambeland do que aparenta, já que um personagem com design muito parecido aparece em um daqueles papéis de coloridos distorcidos. Aparece também em um desenho publicado por um jogador nos destaques da comunidade, e também temos citações a uma ovelha branca nos comentários daquele post feito em fevereiro de 2013. De todo modo, também temos outro ponto relevante escondido perfeitamente acima dos degraus da Blazing Peak, onde a gente consegue ver perfeitamente um código Morse posicionado ali, que pode ser traduzido como a profecia. Apesar de eu estar basicamente entregando ele de bandeja, encontrar ele não é tão difícil assim, já que a existência desse código pode ser percebida a partir de uma frase solta aleatoriamente no site principal, que faz referência direta a pontos estranhos debaixo de uma espiral, escrevendo exatamente onde o código estaria. De qualquer modo, agora a gente tem a palavra aleatória que pode ser colocada em qualquer lugar dentro do site, algo que a gente pode fazer facilmente à procura de algum resultado em várias tentativas diferentes. Porém, para poupar o nosso tempo, eu posso só dizer que colocando a palavra na barra de pesquisa junto do link do site, a gente tem acesso direto a uma página escondida, mas não qualquer uma, e sim um texto com um pedaço de informação bastante importante. Alguma coisa mudou. Por alguma razão, ultimamente tenho me sentido mais consciente do que me rodeia, do mundo, de mim mesmo. As coisas são diferentes, mas parecem iguais. Isso me incomoda profundamente. Em busca de orientação, fui até o pico mais alto, o mais próximo do céu. Ali, orei aos céus, na esperança de encontrar uma resposta. Então, de repente, o sol começou a brilhar mais forte e uma luz brilhou sobre mim. Ela irradiou seu calor sobre o meu corpo. O brilho era quase ofuscante, mas minha alma sentiu paz. Lá estava escrito: uma tragédia vai acontecer. Uma vista será despedaçada. Mas forte é o carneiro que irá superá-lo e selar o mal. Depois, tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Por um instante me senti confuso. Algo estava estranho, como se outra coisa estivesse falando comigo. Mas foi diferente das profecias anteriores. Dessa vez, pareceu realmente real. De repente, tudo pareceu mais real. Minha mente está mais clara, meus sentidos estão mais aguçados, meus valores morais estão mais alinhados. E agora, eu tenho uma missão a cumprir. Estarei preparado para o pior, pois sei que tenho o sol ao meu lado.
Curiosamente, o final do texto conta com um desenho da silhueta de um personagem que a gente pode reconhecer sendo o próprio Ramuel. Talvez esse trecho seja até parte do background desse personagem, nos explicando o motivo dele ter sido escolhido para proteger suas ovelhas do rebanho, não apenas como um pastor, mas como alguém que possui uma intuição ou uma visão totalmente diferente dos outros que o cercam. É difícil dizer ainda como isso se encaixa com toda a história ao redor do fechamento desse jogo, mas existe algo aqui que pode ser relevante no contexto geral, tanto de forma literal quanto metafórica, já que assim como o Ramuel, a gente precisa ter uma vista um pouco mais atenta às coisas que estão aparentemente normais nesse site. Então, bora dar uns passos para trás e observar melhor as páginas, em especial a última delas, reservada para o contato da equipe de desenvolvimento. Afinal, como dá para notar, ela não existe mais. Porém, olhando com mais atenção ao ponto inferior da imagem, a gente tem uma pequena numeração bíblica do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7, que diz: "Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera." O que é uma sugestão direta para o que a gente pode fazer nesse ponto? Ter paciência. Afinal de contas, em questão de alguns minutos, a gente pode ser recompensado com isso aqui. Hello. This is a recorded message. If you are hearing this, then you are here not by accident. You suspect something in this site does not align quite right. You are correct. Most would have left. You did not. You dug deeper and were patient enough to wait for something to happen. If you seek the truth, the answer, I am here to provide it. Though you will need to arrange the pieces yourself, as I have to the schedule. Someone could be watching us. First piece. Find the player whose comments broke the third community rule, leaving a small crack waiting to be fully broken. Second piece. Not one story, but many. A collection bound together. Find it, where fiction is folded into cartoons. Third piece. A name that does not belong here. It wanders in abandoned land. It seeks validation in pages for handcrafted creations. A word that shall act as a key in the address of someone it is trying to be. Fourth piece, shattered across a colorful yet empty world. Explore the land and form a rainbow. Each piece contains special letters. Arrange them in the order lettered. That is your message. The final act waits in silence, a deep, dark well that holds no water. Whisper the message into its darkness to reveal what you seek. If you are still listening to this, thank you. We will be waiting. We hope to see you soon. Isso aqui é extremamente importante, principalmente porque é bastante raro que a gente tenha orientações diretas sobre o que fazer nesse tipo de investigação. Então bora fazer por partes cada uma das coisas que o carinha do áudio pediu. Primeiro, encontrar o jogador que quebrou a terceira regra da comunidade. Esse é bastante fácil, principalmente se tu passou boa parte do tempo lendo os comentários das postagens, já que um pequeno infante chamado Spikeball30 simplesmente fez um comentário explicando que a sua senha era a combinação de uma das suas coisas favoritas com uma outra coisa não especificada. Procurando com mais cuidado, a gente descobre que uma dessas coisas favoritas desse pequeno Goblin era chocolate. E em outro, a gente vê que o aniversário dele caía no exato mesmo dia em que o jogo seria fechado, deixando a gente com a senha chocolate 0503. Usando esses dados, a gente então tem acesso à conta do garoto, e com isso também a gente pode ver que a conta dele tinha sido banida por causa de uma das conversas que ele teve com outro usuário, chamado de Bottle Captain. E, bom, honestamente, eu não quero ter que ler todas essas linhas de diálogo e te matar de tédio. Então eu vou resumir da melhor forma possível com os pontos mais importantes. O registro começa com o Spike sozinho conversando com alguém não identificado. A conversa parece desconexa e sem muito sentido, mas o garoto concorda em parar de fazer perguntas para essa outra figura que estava começando a ficar irritado. Pouco tempo depois, o Bottle aparece e pergunta com quem o amigo estava conversando. E aqui a gente tem a confirmação de que a outra figura não identificada era o próprio guardião. Ou ao menos era assim que ele se identificava. O Spike então começa a explicar o quanto esse tal guardião era uma boa pessoa e que dava presentes para ele e realizava pedidos, como por exemplo quando fez o irmão mais velho dele desaparecer no trabalho depois que o Spike rezou para que parasse de apanhar do rapaz. Então a gente tem alguma coisa no mundo digital afetando a vida real?
Ok. Interessante. Sendo esse relato estranho ou não, o Bottle não parece acreditar na história do amigo e fica extremamente ofendido depois do Spike dizer que o seu pai também pecava muito, assim como todos os outros. Esse comentário, apesar de aleatório, foi feito propositalmente pelo Spike para atingir o Bottle, já que logo é revelado que o pai do garoto era ninguém menos que um dos criadores do jogo, e era exatamente por isso que o garoto ficava tão irritado pelo Spike parecer estar defendendo esse hacker esquisito responsável pelo jogo estar sendo desativado. E é então que o Spike chama o amigo de cuzão e tem a sua conta banida. Durante o chat log, é possível perceber algumas letras vermelhas espalhadas. Letras essas que vão nos ajudar a descobrir o código principal de todo esse mistério. Então, por enquanto, bora seguir para a segunda orientação. Não é apenas uma história, mas várias. Uma coleção entrelaçada. Encontre-a, onde a ficção é desdobrada em desenhos. Essa não é uma dica muito explícita, mas dá para trabalhar com isso. O local onde a ficção se desdobra em desenhos, tecnicamente se refere aos códigos escondidos do site. Códigos esses que podem ser facilmente observados a partir da ferramenta de inspeção do navegador, pois ali encontramos uma pequena conversa entre alguns membros da equipe de desenvolvimento, onde eles falam sobre tentar aproveitar da popularidade do jogo para conseguir outras oportunidades de emprego. Honestamente, essa parte da história não importa muito, mas a nossa atenção deve estar nos pequenos detalhes, como por exemplo, o fato do termo About Us e Midnight estarem em letra maiúscula. Essa é uma indicação bem esperta e direta de que o nosso foco deve estar na aba Sobre Nós presente no site, pois fazendo isso de madrugada, a página inteira muda para isso aqui. Bizarro, né? Mas não precisa ficar com medo não, afinal de contas, o texto apenas explica de forma um pouco mais direta sobre como o Adam Williams fundou a 7 Days e como eles se esforçaram para fazer o Lambyland ser um jogo que pudesse transmitir as mensagens positivas dos valores cristãos e como eles desejavam fazer isso sem que o seu projeto perdesse o valor artístico que tinha, o que é um propósito bastante louvável. Mas de todo modo, aqui a gente tem mais letras vermelhas, o que significa mais dígitos para o código. Então, seguimos para a terceira orientação. Um nome que não pertence a esse lugar e que busca validação nas páginas de criações feitas à mão. Essa é uma orientação mais fácil de identificar porque se refere especificamente à área de atividades onde tem pequenos artesanatos que as crianças podem fazer com a ajuda de um adulto. Usando mais uma vez a ferramenta de inspeção, a gente consegue ver mais um diálogo entre os programadores onde eles conversam sobre o dito guardião, comentando que ele consegue quebrar o HTML do site para conseguir dar coisas de graças para os jogadores, mas ainda assim não tinha nenhum e-mail ou senha associados à conta dele, como se essa coisa simplesmente não existisse. A conversa até cita que o guardião estaria tentando acessar a página direcionada aos pais, então fica bem óbvio o que a gente precisa fazer, é ir até lá e usar o nickname usado por ele durante as visitinhas que ele faz durante a nossa gameplay no Lambyland. Fazendo isso, a gente é direcionado a uma outra página distorcida, e essa é bem mais sinistra que a anterior. Prezados pais, pedimos desculpas. Não há palavras, não há desculpas, não há explicação que possa desfazer o que permitimos que acontecesse. Construímos um mundo para as crianças e falhamos em protegê-lo. Falhamos em enxergar a decadência. Falhamos em impedi-la. Falhamos com vocês. Não merecemos seu perdão, não o pedimos. Sabemos que uma simples declaração não pode remediar o medo, a violação ou a indizível quebra de confiança. O dano foi causado e não há como voltar atrás. Estamos encerrando o jogo para sempre, deixando-o no passado, enterrando nossas vergonhas. Pedimos-lhe muitas, muitas desculpas. Se isso já não fosse dark o bastante, o local que antes exibia diversas recomendações feitas por pais satisfeitos, agora apresenta várias manchetes de sites relatando a polêmica da estranha presença dentro do jogo. Algumas são mais veladas, relatando apenas a presença de conteúdo perturbador, outras extremamente diretas ao afirmar que a Lambyland teria manipulado crianças para se juntarem a um culto de adoração ao demônio. Sejam essas manchetes reais ou apenas delírios, algumas também implicam que a equipe de desenvolvimento não se declarou nenhuma vez com relação aos boatos, e na realidade eles teriam desaparecido totalmente depois de anunciarem o fim do projeto, como se tivessem sido apagados do planeta Terra. De qualquer forma, aqui a gente tem mais letras vermelhas para o código, e com isso fica faltando apenas o último passo necessário para encontrar a verdade, que se trata de reunir as letras vermelhas perfeitamente escondidas por todo o mapa do jogo. Reunindo elas, finalmente temos o código completo em mãos: o lamento, o ranger, mandíbulas do vermelho. Essa frase pode ser colocada diretamente na barra de texto presente no poço dos desejos, pois fazendo isso, o jogador tem acesso a uma área totalmente secreta, onde a gente vê uma versão distorcida do mesmo mapa comum
como o de antes, ao redor da mesma pedra onde ficavam as 5 regras do Sol. Para interagir com ela, eu preciso resolver mais um pequeno enigma, mas esse é bem simples, pois pede pela frase presente debaixo de um Sol em espiral. Até pode não parecer, mas ele está se referindo exatamente ao texto que descreve o chamado do Ramuel, onde ele começa dizendo que algo havia mudado. E, bom, a pedra confirma que algo havia mudado ali também. Explorando um pouco mais, é possível encontrar a passagem para a caverna que antes era impossível de acessar, e fazendo isso a gente é levado diretamente para um ambiente totalmente escuro, com um único caminho em linha reta, que serve como rolamento de tela, onde a gente pode ler o seguinte poema. Você nos selou no inferno profundo, um juramento rancoroso, uma prisão barata. Mas no escuro encontramos uma faísca, uma fagulha afogada em escuridão eterna. Forjamos uma chave de esperança e fogo, e proferimos o nome de um pastor santificado. Agora, ele desce com responsabilidade justa, aquele que carrega o sol para quebrar sua tirania. Seu ego, sua queda. A porta então se fecha. Você, rei do nada, nós, em ócio, ligados eternamente em um mundo esquecido, com nossas vozes para nunca serem ouvidas. Então, reine em suas cinzas, ficaremos em nossas celas, nos redimimos de nossos erros, porque o mundo está seguro. A descoberta desse poema resulta em uma pequena sessão de perseguição no local onde ficaria armazenado os desejos das crianças que jogaram Lempi-Lente naquela época. Porém, tudo culmina nas águas escuras da praia, onde a gente tem essa cena. Depois dessa experiência, a gente é apresentado a um quadrinho secreto, o que na verdade é bastante curioso, já que a última página de quadrinhos presente lá na página oficial do site é na verdade uma história incompleta. Ela começa com o Ramuel admirando as ovelhas brincando no pasto tranquilamente, mas começa a suspeitar do quanto aquela tarde parecia pacífica. No último quadro, a gente vê o Ramuel decidindo ir investigar a floresta, e aqui finalmente temos a continuação desses eventos. Lobo, é melhor você não estar causando nenhuma confusão? Ah, olá. Ah, por favor, não tenha medo. Quem é você? As crianças me chamam de guardião. Eu sou uma divindade que veio a esse mundo com o propósito de ajudar aqueles que precisam. O lobo assustava algumas das crianças, então tive que tomar conta disso. Eu aprecio seu pensamento, mas as ovelhas não precisam de outro protetor. Ah, Ramuel, eu não me refiro às ovelhas. Eu me refiro às crianças de verdade. O quê? O seu mundo é ficcional. Seu povo, suas terras, nada disso importa pra mim. Eu apenas uso isso como uma janela para interagir com a realidade. Eu irei converter lentamente esse reino em uma plataforma ideal de adoração para os seres reais, já que eu sou uma divindade que não se cala diante dos seus seguidores. Me desculpe, isso deve ser difícil de ouvir, mas você é bem-vindo a assistir essa mudança. Infelizmente, eu vou ter que parar você. Essas terras não são bem-vindas para falsos deuses. Como disse? Eu disse. Falso Deus? Eu sou a única coisa real aqui. O seu Deus é falso. Tudo que você sabe é falso. Eu estou acima de você. É aqui onde você se engana. Impossível. Eu posso não ter o poder para banir você. E esse mundo pode realmente não existir. Mas você atualmente mora nele. E aqui, as coisas são tão reais quanto podem ser. Eu amaldiçoo você a ser esquecido por todos, e você irá vagar por essas terras sem adoração por toda a eternidade. Eu vou matar você. Muito bem, nesse momento eu imagino que tu deve estar por aí do outro lado cheio de perguntas e principalmente se questionando do porquê de uma entidade ancestral estar dentro de uma caverna com um PC gamer boladíssimo. Mas bora por partes, afinal de contas, a gente finalmente chegou no final da história, e aqui as coisas fazem total sentido. Mas por onde começar?
O ponto inicial de tudo acontece com a fundação da 7 Days em 2005, quando um jovem desenvolvedor reuniu uma pequena equipe para começar a desenvolver jogos com um propósito bastante claro: criar obras que pudessem transmitir os ensinamentos de bondade e amor ao próximo, sem que isso as fizesse serem reduzidas a conteúdos direcionados apenas para cristãos. Eles acreditavam que, criando algo com dedicação e cuidado, qualquer pessoa de qualquer idade e qualquer crença poderia aproveitar e se divertir. Foi desse pensamento que então nasceu o Lamb Land, um adorável e inocente MMO com foco na interação dos seus usuários e que ofereceria todo tipo de atividade educativa, minigames e eventos. Algo que rapidamente chamou a atenção dos pais e crianças. Afinal, um dos principais objetivos da 7 Days era criar um ambiente que pudesse ser divertido e seguro. Algo que deu bastante certo, mas não por muito tempo. Rapidamente e de forma repentina, boatos sobre a existência de um hacker misterioso surgiram pelos fóruns e comentários das postagens da comunidade. Essa figura, identificada como ovelha branca, fantasma, hacker ou apenas guardião, teria contato direto com as crianças que entrassem no Templo do Sol, um dos cenários dentro do jogo, atendendo pedidos, entregando itens de graça e até mesmo oferecendo conselhos. E é nesse ponto que começa o problema. Como a gente acaba descobrindo com o que o último quadrinho revela, o Guardião não é apenas um hacker maluco tentando assustar a criançada, mas sim algum tipo de divindade que encontrou no jogo a ponte perfeita para se comunicar com as crianças com o único propósito de reunir adoradores. Talvez por vontade de adquirir mais poder e influência, ou apenas por ser genuinamente muito superprotetor com as crianças. E isso a gente pode perceber a partir do ponto em que ele provavelmente foi o responsável por fazer o irmão de uma das crianças desaparecer totalmente, assim como também aconteceria com a equipe de desenvolvimento do Lamb Land, que sumiram totalmente do mapa após anunciarem o fim do jogo. E esse ponto é bem importante. Eles não foram forçados a fechar ou eles simplesmente foram manipulados para isso. O jogo realmente foi fechado por uma escolha da equipe depois do jogo atrair a atenção indesejada de portais de notícias sensacionalistas e principalmente por causa da fúria dos pais fervorosos que estavam incomodados com os boatos relacionados ao culto dentro do jogo. Curiosamente, essa ação irritou profundamente o Guardião, que aprisionou os membros dessa equipe dentro do próprio site, sem saber que agora ele também estava preso ali, sem ninguém para o encontrar e o adorar. E basicamente a história do site se resume a isso. Afinal de contas, quando nós encontramos ele, a situação já foi tecnicamente resolvida, já que o Guardião não tem mais acesso a nenhuma criança ou qualquer outra pessoa que possa adorá-lo e, por consequência, libertá-lo. Porém, o que são aquelas mensagens estranhas e aquelas interferências em algumas páginas do site? Foi ele que colocou aquilo lá ou tá lá só de sacanagem? Bom, parte delas eu posso dizer com certeza que são apenas sinais deixados pela própria equipe para que a gente descubra o que aconteceu com eles. Porém, outras são bastante claras em explicar a importância do Ramuel nessa situação toda. Afinal de contas, ele é uma figura bastante interessante por ter sido a arma final usada pelos desenvolvedores para deter o Guardião. Caso tu não lembre, naquele primeiro texto secreto encontrado, a gente vê o ponto de vista do Ramuel no momento em que ele desperta para uma consciência diferente. Não fica muito claro no texto, mas é provável que os desenvolvedores, por serem espíritos dentro da máquina, conseguiram dar consciência para o Ramuel para que ele percebesse o que havia de errado na sua própria existência ficcional dentro do jogo. Isso é até citado no último poema deixado pela equipe, onde é dito que eles forjaram uma chave com esperança e fogo e proferiram o nome de um pastor santificado. Considerando que interagir com o Guardião apenas deixaria ele mais forte, os desenvolvedores descobriram uma forma de fazer uma de suas criações realizarem um trabalho necessário de selar aquela criatura no esquecimento para toda a eternidade. Algo que realmente dá certo. Afinal de contas, o nome real da criatura nunca aparece nas mensagens e tudo o que temos para comprovar a existência dele são os relatos das crianças, a presença inofensiva dele dentro do jogo e a cena final, onde a gente vê ele preso na escuridão completa enquanto implora para ser lembrado. E eu, honestamente, gosto bastante dessa conclusão. Afinal de contas, a história já está praticamente toda resolvida quando a gente chega dentro do site, e todo o trabalho que a gente teve para descobrir a história do site e entender o que aconteceu foi apenas uma explicação deixada pela equipe presa dentro do jogo com relação aos elementos estranhos presentes do outro lado. Quase como se a história tivesse acontecido independente de ter alguém ou não para testemunhar ela. E eu acho isso interessante. Eu só acho irônico que o sacrifício final para banir o espírito maligno que poderia ameaçar todo o mundo veio de um cordeiro santificado criado especificamente por aqueles que orquestraram o mundo digital, que seria a sua obra-prima. E assim, termina a história de um jogo que nunca existiu.